Será que era uma cena como esta que 8.000 pessoas esperavam ver ontem de madrugada em Cassimiro de Abreu, no estado do Rio? Gente que veio de todo o Brasil e até do exterior para assistir ao desembarque de um disco voador, uma nave de Júpiter. Um contato imediato do terceiro grau com aviso prévio e tudo. E ainda de quebra a devolução de 4 habitantes da Terra capturados pelos extraterrestres. Ou as 8.000 pessoas esperavam uma cena assim. Dizem que o homem que anunciou a chegada do disco voador, Edílcio Barbosa, tem a ideia fixa de viver momentos de filmes como Os Invasores e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E o que não falta é gente que acredita nas promessas dele. A romaria de ontem, a Cassimiro de Abreu, foi uma repetição de que Edílcio conseguiu no Sul e no Nordeste. E ele não aceita ser chamado de louco. Me submeta a qualquer tipo de teste. E Edílcio já foi examinado por este homem, que há mais de 30 anos estuda os objetos não identificados. E já escreveu 2 livros sobre estes fenômenos. Fernando Cleto faz parte de um grupo de pesquisadores que estuda a sério o problema dos discos voadores. E já ajudou até a FAB no inquérito sobre discos. E o que ele concluiu depois de examinar Edílcio Barbosa. Bom, sobre o caso do Edílcio Barbosa, eu voltei agora de férias e encontrei esse tumulto da descida de um disco voador em Cassimiro de Abreu. Nos meus arquivos, eu tenho casos positivos como esse de Itaperuna. Tenho casos que eu examinei aos montes, que eu tenho dúvidas e fica de lado. E tem aqueles casos que positivamente eu considero perdidos porque não tem fundamento. O caso do Edílcio Barbosa é um caso que está nos meus arquivos. Eu tenho aqui a pasta e fui procurar para rever esse material. Então está arquivado assim, FIAS, um caso perdido. Porque ele chamava os seres extraterrestres, segundo ele, de FIAS ou filhos. Um caso perdido por quê? Porque na ocasião eu examinei, ouvi as histórias dele, é um homem que realmente convence porque as histórias que ele conta ou contava naquela época, estavam muito relacionadas com a verdade ufológica. Eu levei esse homem a 2 médicos para examiná-lo. Tenho aqui as fotos da época, 1974. 2 médicos examinando o Edílcio Barbosa. Ele fez desenhos, escreveu coisas que estão nas minhas pastas. Na minha forma de pesquisa, quando eu vejo que alguém vive uma fantasia muito grande, eu não espanto ou não procuro maltratar essa pessoa, deixo que ele mesmo tenha um momento de lampejo, de realidade e perceba que ele está errado. E quando eu percebi que a história dele não tinha fundamento, eu disse a ele que iria pesquisar a parte inicial da vida dele, ou seja, de que ele teria pertencido ao Serviço de Informações do Exército. E no momento que eu fiz isso, e realmente fiz, tive o apoio de oficiais de militares e verificaram que ele nunca pertenceu a nenhum serviço de segurança. Mas ele, sabendo que eu fui fazer isso, em 1974, ele se afastou, teve o tal lampejo de realidade e se afastou nesses últimos 6 anos, nunca mais eu vi esse moço. Mas no meu arquivo consta FIAS, um caso perdido. E um fato como este de Cassimiro de Abreu, e como tantos outros que acontecem no Brasil e no mundo, teria alguma coisa a ver com a segurança nacional? Dentro da escala, da hierarquia da segurança nacional, que começa na Presidência da República e vem até a Defesa Civil, que a Defesa Civil brasileira incluísse um subsistema dentro de sua organização para acompanhar esses fatos. E eu creio que se isso pudesse ser feito, talvez um caso como este de Cassimiro de Abreu, um blefe desse tamanho seria evitado. Pelo conhecimento que a Defesa Civil teria antecipadamente e poderia desmanchar toda essa farsa.
E quem comandou a guerra do disco voador contra o contato imediato de Cassimiro de Abreu foi uma mulher, Irene Granke, representante do Brasil em todos os congressos internacionais de ufologia. Ela coleciona tudo sobre discos voadores e faz parte do grupo de pesquisadores da revista UFO-OVNI. Irene Granke só não admite uma coisa: que se misture o assunto discos voadores com sensacionalismo, histeria e vigarice. E como é que a senhora vê a ida de tanta gente a Casimiro de Abreu? Como um fenômeno sociológico muito interessante. Número 1, a palavra disco voador OVNI tem uma magia incrível sobre a mente e a alma, o espírito das pessoas. E isso, então, demonstrou a profundidade dessa necessidade, que às vezes é um escapismo, uma fuga à realidade. A senhora acha mesmo que é muito perigoso o anúncio da chegada de um disco voador? Acho não só perigoso, eu quero dar um aviso, um alerta para as pessoas de não se deixarem levar pelo entusiasmo e interesse do assunto e depois voltarem decepcionadas e ter um trauma que poderá ser perigoso até para a saúde dessas pessoas. Eu acho que o público poderá, no futuro, se informar melhor sobre o que realmente acontece, que os casos verídicos são inúmeros e são bem averiguados, bem estudados e pode-se acreditar em todas as palavras das testemunhas. Alerta realmente para o público, alerta para não correr só ouvindo dizer que algo vai acontecer. Pode ser que não aconteça. Mas o que leva 8.000 pessoas a atender ao anúncio do desembarque de um disco voador? Espírito de aventura, fuga da realidade, paranoia, curiosidade? Ou essa gente acredita mesmo nisso? Quem responde é o psiquiatra Paulo Rebouças. Provavelmente um pouco de cada coisa dessas, ou tudo isso praticamente. As pessoas, de um modo geral, do nosso ponto de vista, elas são movidas basicamente num fenômeno desse que está se desenvolvendo pela curiosidade. A curiosidade é um instinto inato no homem que leva uma grande parcela da população, dentro da curiosidade, ao medo. Então, muita gente que está se deslocando para aquele local deve estar tentando desmistificar o fenômeno dentro de si. Daí a ocorrência do fenômeno coletivo em nível quase que histérico, e você disse muito bem, uma grande parcela também dotada de certos níveis de paranoia, procurando se interessar aparentemente, mas na realidade tentando se desmistificar para perder este medo que acompanha a humanidade na eventualidade de fenômenos desse tipo. Por que é que tanta gente se deixa levar pelo instinto e não pela razão? Até um certo momento, veja bem, eu diria que você está encontrando um fenômeno coletivo em que você tem que considerar várias camadas da população. Então, existem as pessoas que vão, como você disse, racionalmente, pesquisando, pela simples curiosidade de pesquisar. Existem as pessoas que vão pela curiosidade instintiva, pura curiosidade, e até mesmo como lazer. E existem as pessoas que deixam-se, porque os nossos temperamentos são os mais diversificados, e existem pessoas que naturalmente têm o seu instintivo ainda superando o seu racional.